O conteúdo dessa aula está relacionado à classificação de crime culposo, onde o crime culposo está previsto no artigo 18, inciso 2, e diz o crime culposo quando a gente cometeu por imprudência, negligência ou imperícia. A classificação de crime culposo, ela decorre de uma conduta com falta do dever de cuidado. Diferente do dolo, a culpa não possui elemento de consciência, como regra. Ela não possui elemento de consciência, ela possui elemento da falta do dever de cuidado. Mas a doutrina classifica a culpa de duas formas. Na sua regra, como culpa inconsciente, onde o agente não tinha capacidade de entender que a conduta dele produziria aquele resultado, agindo de forma imprudente, negligente ou de imperícia. Mas também tem a modalidade de culpa consciente, onde o agente também prevê o resultado da conduta e do resultado que ocorreria mais para frente. Em relação à culpa inconsciente, que é a regra, já a culpa consciente é a exceção, a culpa inconsciente, como dito anteriormente, é a falta do dever de cuidado, se dividindo em três situações diferentes. A primeira delas, imprudência, que é quando o agente age sem a devida cautela. A segunda é a negligência, quando essa falta de dever de cuidado ela é anterior à ação que produziu o resultado. Então, a gente não toma a devida cautela antes da conduta. E a imperícia, que seria caracterizada pela falta de aptidão técnica, de arte, ofício, profissão. A imperícia ela não está relacionada, basicamente, com o momento da falta do dever de cuidado, se é no momento da ação, ou se a falta de dever de cuidado é no momento anterior à ação, mas sim na qualidade da pessoa que o pratica, já que ela fala que imperícia seria inaptidão técnica. Então, na imperícia eu posso ter tanto uma ação com falta de cuidado, por inaptidão técnica, ou eu posso ter uma ausência de cuidado antes da conduta por inaptidão técnica. O que é interessante e importante determinar é que a conduta culposa, ela, como dito anteriormente, ela se diferencia da conduta dolosa, tendo em vista a inconsciência do agente. Então, se a gente colocar um exemplo prático, eu estou dirigindo e não observo a velocidade do meu veículo e atropelo uma pessoa. No momento em que eu estou dirigindo, eu estou agindo sem cautela, não estou observando a velocidade que eu estou andando. E aí eu acabo cometendo uma conduta que, por falta de cuidado, por falta do dever de cuidado, eu não observei a velocidade e acabei atropelando a pessoa. Então, no momento da produção do resultado, no momento em que eu fiz a ação, eu estava com falta de dever de cuidado. A imperícia, a negligência, essa falta de dever de cuidado, ela é anterior à ação. Então, se eu colocar esse mesmo exemplo, mas alterando para a negligência, eu estou andando com o veículo na velocidade normal, e ao avistar uma pessoa na minha frente, eu piso no freio e o freio falha porque eu não fiz a troca do fluido de freio, eu não consertei o carro no momento adequado. Então a minha falta de cuidado foi anterior à ação, anterior ao momento em que eu atropelei a pessoa. Isso se caracteriza como negligência, que é a falta do dever de cuidado antes do momento da ação que produziu o resultado. Digo mais uma vez, a imperícia ela pode ser tanto agir sem cuidado ou não tomar o devido cuidado antes de agir, mas essa falta de cuidado decorre da inaptidão técnica do agente.
Ah, já a culpa consciente, também eu posso ter nas três modalidades, na verdade, na modalidade mais de imprudência do que nas outras, quando a gente ele tem a capacidade de perceber o resultado, ele tem a capacidade de prever que aquele resultado vai acontecer, mas ele, de certa forma, ele não quer aquele resultado, ele não tem um desejo. E aí ficaria uma diferença muito tênue com o dolo eventual, porque o dolo eventual ele também tem essa capacidade, essa consciência de prever o resultado, como nós vemos na conduta dolosa. O agente tem o conhecimento e tem a vontade ou assume o risco de produzir um resultado. No dolo eventual ele tem consciência, então os elementos do dolo eventual, o fato é previsto pelo agente, o fato é previsível por todos, e o agente no dolo eventual ele assume o risco de produzir um resultado. Na culpa consciente é quase igual. O fato também é previsto pelo agente, previsível por todos, mas o que difere do dolo eventual é que na culpa o agente acredita na sua habilidade que não vai produzir o resultado. Então, um exemplo bem simples e bem prático que nós temos, e bem fácil de absorver essa definição de culpa consciente, é o atirador de facas de um circo. Ele pode acertar a pessoa, todo mundo ele prevê esse resultado, que ele pode acertar a pessoa. Esse resultado, por todos que estão assistindo o espetáculo, ele também é previsto por todos, ou seja, todo mundo fica com medo que aquele resultado aconteça, que aquele resultado realmente seja produzido. Mas o atirador de facas, ele acredita na habilidade que ele não vai produzir aquele resultado. E ele faz a ação. Ele crê na habilidade dele que ele não vai produzir o resultado, entretanto ele faz a ação acreditando nessa habilidade e acaba produzindo o resultado. Isso seria uma culpa consciente, onde a gente tem consciência de que pode produzir resultado e mesmo assim ele continua. E não se caracteriza como dolo eventual, onde ele assume o risco de produzir o resultado, porque no dolo eventual o agente ele não tem essa habilidade. Então o que difere entre um e outro é exatamente o fato de que no dolo eventual ele não tem habilidade e assume o risco de produzir o resultado. Já na culpa consciente ele não tem essa habilidade. Na culpa consciente ele tem essa habilidade, acreditando que não vai produzir um resultado e por consequência ela se torna uma culpa consciente, não um dolo eventual. Então, essas são as duas modalidades de culpa, onde tem uma culpa inconsciente, que é a regra, é a característica da culpa, porque se eu não tenho cuidado e eu pratico a ação, não é porque eu estou assumindo o risco de produzir um resultado, mas é que esse resultado não foi analisado pela pessoa de forma correta, né? Pela falta de dever de cuidado dele. E a culpa consciente não, ele tem essa capacidade de prever o resultado, mas ele acredita na habilidade. Então essas se tornam as modalidades e as espécies da conduta culposa dentro do ordenamento jurídico. O que leva uma discussão muito grande é exatamente eu definir se o agente agiu com falta de dever de cuidado ou assumindo o risco de produzir um resultado na modalidade dolosa, onde ele teria uma consciência, já que essa análise dessa consciência é uma análise subjetiva, é uma análise, enfim, do que se passa na cabeça do agente. Como dito no vídeo anterior, essa consciência ou capacidade de saber que vai produzir um resultado vai por probabilidade das circunstâncias realizadas ou que estejam dentro do caso em concreto para determinar esse tipo de consciência do agente. Já na modalidade culposa não existe isso, realmente é a falta de dever de cuidado.